Uma boa noite, meus irmãos. Mais uma vez é uma alegria muito grande poder estar aqui, nessa última noite, antes da gente passar por esse período de reforma, E logo voltaremos para nossa casa, vamos passar esse período de fraternidade, Fico muito feliz de poder fazer esse fechamento, digamos assim, E há 2 semanas atrás nós estivemos no Congresso Espírita, em Porto Alegre, e ouvi 2 palestras do Divaldo Franco e veio bem a calhar com um tema que eu já queria trazer há algum tempo, Ele falou bastante sobre a questão do perdão, E hoje então vamos fazer algumas considerações sobre o perdão, o perdão na visão espírita, o que é o perdão. E antes de a gente começar a nossa conversa propriamente dita, eu trouxe um vídeo para a gente refletir um pouco sobre esse vídeo. Vou colocar aqui para nós vermos. Gente, assim, tem pessoas que estão inconformadas com a situação normal, alguns estão desejando muito mal para a pessoa que atacou nossos filhos, crianças. Não julgo elas, mas meu sentimento, como pessoa, eu não posso me permitir como cristão, porque os valores que Cristo me ensinou, então assim, eu perdoo a vida dessa pessoa. Eu não conheço, nunca nem vi, não sei quem é. Mas eu, como cristão, peço que Deus conforte meu coração para lidar com essa situação. E eu vou honrar a memória do meu filho todos os dias. E que Deus conforte o coração de todas as famílias. Eu posso falar qualquer coisa aqui, não vai amenizar a dor de ninguém. Mas eu, nos meus valores como cristão, como militar, eu vou lutar contra tudo, todas as minhas forças, para continuar no caminho do Senhor. E eu agradeço a Deus por todos os momentos que eu vivi com meu filho. Então, a partir de hoje, a memória dele vai ser honrada no meu coração. E que Deus conforte o coração de cada um que aqui dentro, de todo mundo. Porque é só quem já sentiu o drama na pele sabe. Então, assim, que Deus nos dê graça para continuar. Tu quer compartilhar com a gente uma boa lembrança do teu filho? Hoje ele chegou pela creche de manhã, imitando coelhinho, e eu, com o amiguinho dele, a gente veio pulando de coelhinho. E é isso, cara. Fazer valer a pena todos os momentos. Então, meus irmãos, para quem possa não estar sabendo do que se trata, esse depoimento deste pai emocionado, num momento de profunda dor, tristeza, Esse vídeo, ele também me tocou muito a primeira vez que eu vi ele, e cada vez que eu vejo esse vídeo, ele toca muito meu coração. Esse vídeo é de um pai, relatando, depois daquela tragédia que aconteceu em Santa Catarina, onde vidas de crianças foram ceifadas, Um rapaz invadiu uma escola e ceifou a vida de algumas crianças, E aí a gente se pergunta, o que será que nós faríamos no lugar desse pai? Como nós reagiríamos a uma situação dessa? Quando a gente vê uma notícia de uma tragédia dessas, a gente desperta um sentimento até mesmo de revolta, de dor, de tristeza, E eu acho que esse vídeo de 1 minuto e um pouquinho, ele, já poderíamos terminar por aqui a nossa conversa para falar do perdão, porque esse pai, ele é grande, Esse pai, ele mostrou o verdadeiro significado, de ser cristão, E começamos a nossa conversa de hoje, com essa questão: será que é fácil perdoar? Será que para a gente exercer a virtude do perdão é algo fácil? O nosso querido Chico Xavier nos fala que, em seu ponto de vista, a virtude mais difícil de ser posta em prática é a do perdão. Perdoar exige um esforço de autossuperação muito grande. A gente precisa se superar a nós mesmos para poder perdoar. O perdão, ele é muito comentado na doutrina espírita. Falamos sobre o perdão, falamos sobre aprender a perdoar e, claro, a gente pensa, será que é fácil de perdoar? Mas o que é, então, o perdão? Perdoar é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva,
contra outra pessoa ou contra si mesmo, decorrente de uma ofensa percebida, diferenças, erros ou fracassos. Cessar a exigência de castigo ou de restituição. O nosso querido Mestre Jesus nos disse: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. O perdão segundo o Espiritismo, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos, em Instruções dos Espíritos, Kardec nos fala sobre o perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus, que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração, tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos. E o mesmo pensamento se vos depara sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas limitadamente. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quanto ela for te feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta porventura as vezes que seu perdão desce a te apagar as faltas. E aí a gente analisa: quantas vezes será que o nosso Pai nos perdoou? Quantas vezes Ele nos deu uma oportunidade de um novo recomeço? Quantas vezes, Ele nos abraçou no momento que nós estávamos errados? E Jesus quer isso da gente, Jesus quer que a gente tenha essa grandeza de também oferecer esse perdão que recebemos aos nossos irmãos. E a gente pode falar que existe um mundo tão grande de situações possíveis para se perdoar. E precisamos entender que uma coisa é perdoar alguém que eu emprestei uma roupa e não devolveu. Isso para a maioria das pessoas não é algo grave, se bem que algumas pessoas, já mais apegadas vão achar que é algo mais grave. Agora, existem situações que são muito severas para se perdoar. Casos de agressão, abusos, assassinatos, como a gente viu no vídeo. São tantas situações diversas que é difícil a gente dizer assim: é fácil perdoar, é tranquilo, é uma coisa simples de se fazer. Podemos pontuar algumas coisas que são importantes que a gente compreenda, porque o perdão, ele é como um quebrar de correntes. A partir do momento que nós conseguimos conquistar essa virtude do perdão, é como se a gente, como se as correntes ficassem fracas e a gente conseguisse simplesmente arrebentar elas. Algumas pessoas pensam que não perdoar é uma questão de moral, porque você de alguma forma está se desvalorizando ou se desprotegendo, ou muitas vezes demonstrando fraqueza. Se você perdoa, você é um fraco, porque você está perdoando tudo que fazem para você. Será que é desse jeito? Mas enquanto você não perdoa, é como se você continuasse sendo ferido pelo seu agressor. Então é essa a questão do perdão, essa liberdade que nós conquistamos com ele. Existem coisas simples e também, existem as coisas complicadas. E se existe essa necessidade de perdão, é porque houve uma ofensa, porque você foi ofendido de algum jeito, agredido de alguma forma. E falando de comportamento, de situações, por exemplo, alguém destratou você na frente de outra pessoa. Falou algo para as outras pessoas que para elas pode ter sido até alguma coisa comum ou que ninguém tenha ligado, mas para você foi ofensivo. Aí você não perdoou, aí você guardou uma mágoa. E aí você criou, um escurinho dentro do peito, como a gente fala, E muitas questões elas estão ligadas ao nosso ego, ao nosso egoísmo.
Porque muitas vezes algumas pessoas falam algo que não é uma crítica desconstrutiva, mas sim algo, de repente faz dessa forma, vai ser melhor para você. Mas a gente tem esse ego elevado que ninguém pode chegar e falar nada pra gente que a gente se ofende. E essa questão, né, se liga, né, a sentimentos, emoções, porque a gente também se sente de certa forma invadido por isso. E a gente não quer perdoar essa situação, porque alguém citou um problema nosso, um defeito, uma falha que acabou nos ofendendo, mexe com o nosso íntimo, é como se alguém estivesse demonstrando uma intimidade nossa. E aí a gente fica com esse ressentimento, com essa mágoa. E aí entra a questão dos melindres, né? Porque se alguém fala algo que eu não concordo e eu me ofendo, a pessoa vai se colocar em estado defensivo, está sempre de guarda alta, como se diz, né? Então ela está sempre esperando que venha a pedrada, né? Ela nunca espera que venha uma palavra de incentivo, né? E às vezes as palavras de incentivo chegam, mas ela já entende de forma diferente, porque ela está sempre com essa guarda levantada, né? Sempre achando que as pessoas querem ferir ela, querem, né, colocar ela para baixo. Mas não é dessa forma, pessoal. Nós só nos identificamos porque existe algo disso em nós, né? Se me chamarem de egoísta e eu não for egoísta, eu vou dar bola para isso? Poxa, deixa que falem. Eu sei da minha índole, eu sei como eu ajo, eu não sou uma pessoa egoísta. Se acham que eu sou egoísta, eu não sou egoísta. Então, por que eu vou dar bola, como se diz, né? Vou dar importância para uma ofensa que eu sei que não condiz com a minha realidade? Nós não podemos criar, essa pessoa vai criar essa identificação, mas a gente tem que entender se realmente a gente tem esse defeito, é olhar para dentro da gente, né? Porque se você não tem nenhum desse elemento daquilo que a pessoa está falando, você não tem razão para se ofender. Então são questões que a gente precisa pensar. Temos que entrar dentro da nossa emoção para entender por que aquilo me machuca, por que quando falam aquilo dói, aquilo me perturba. Por que aquela situação acaba se repetindo e ela me fere? E quando nós entendemos o porquê disso, fica mais fácil perdoar a ignorância das outras pessoas, a falta de delicadeza, a falta de educação das outras pessoas, ou até mesmo a agressividade. E aí entra, né, aquilo que a gente está sempre falando, né, da reforma íntima, essa importância da gente olhar para dentro de nós mesmos. Se eu me conheço, as pessoas falam algo a meu respeito. Realmente, eu concordo com você, eu acho que eu preciso melhorar nesse ponto. Você não vai entender aquelas palavras que muitas vezes você leva como ofensa, você não vai entender isso como ofensa. Você vai entender como um incentivo para você se melhorar. Porque você se conhece, você sabe como é que você age. Isso é a questão da reforma íntima, é o conhecer a si mesmo. E isso é muito importante para a gente saber lidar com essas dificuldades. Porque você acaba entendendo, né, que essa pessoa ela também vai ter esses elementos negativos, mas que você não precisa fazer parte da vida dela. Deixa que ela fale, você sabe de você. Você não precisa ficar segurando essa pessoa nas mãos e pensando nela sobre todos os dias, porque tem vezes que escutamos algo e aquilo fica batendo na nossa porta todo dia, fica aquela lembrança, aquilo parece um loop infinito que não acaba. Poxa, mas me falaram aquilo. Mas eu não procuro olhar para dentro de mim para entender se realmente eu sou assim, eu não sou assim, aquela pessoa não me conhece, por que ela está falando isso? E também, né, isso são situações que a gente poderia considerar mais simples da gente resolver, né, por mais que não seja simples, né. Mas quando existe o caso de agressão, de abuso, e que existem questões criminais, então quando você fala em perdoar, como a gente viu aquele pai perdoando o assassino do filho, é muito mais difícil. E eu diria até que isso varia muito uma questão evolutiva. Quem hoje teria essa grandeza de perdoar o assassino do filho? Eu não sei se eu conseguiria me colocar nesse pedestal e dizer sim, eu conseguiria. Porque eu não iria estar vivendo a emoção daquela pessoa ali naquele momento. Tomara que eu nunca precise passar por essa situação, mas se um dia eu passar, que Deus esteja me amparando. E aí vamos ver como eu reajo, né? A instrução nós temos, mas na hora da emoção fica difícil a gente saber dizer como a gente vai reagir ou não. É muito difícil, porém não é impossível.
E a questão do perdoar vai ser bom para a pessoa lidar com esse trauma. Porque, como eu já havia falado, né? Ela vai quebrar esse elo com aquela pessoa que te fez mal. Agora, é importante observar também que perdoar uma coisa grave, como por exemplo esse assassinato ou um abuso, você pode perdoar a pessoa que cometeu esse abuso. Você pode. No sentido de simplesmente você não desejar vingança, ou você não desejar o mal, ou você não ficar feliz quando acontecer algo de mal com aquela pessoa. Você pode orar por aquela pessoa. Agora você não precisa querer que aquela pessoa fique próximo de você. Você não precisa querer que aquela pessoa participe da sua vida. E, né, existe a questão da segurança, do bom senso, né, que a gente vai se colocar em risco, né, dando uma oportunidade. Vamos lá, uma pessoa que passou por uma agressão sexual, você vai querer conviver com essa pessoa. Poxa, você não sabe o que se passa dentro da cabeça daquela pessoa, como é que você vai oportunizar de ela estar no seu convívio, né? Você perdoa ela, mas você afasta ela da sua vivência, né? Alguns dias atrás, um estudo, se eu não me engano, nós estávamos falando e eu não me lembro quem falou, que disse que ouviu que os espíritas aceitam tudo. E realmente eu acho que o que é de lei natural, o que é de lei divina, os espíritas têm uma facilidade melhor de lidar com aquilo que é colocado em seu caminho. Agora, ninguém precisa estar no sofrimento, né? Sabendo que pode se livrar do sofrimento, sabendo que pode, né, não viver mais aquilo. Então, ninguém vai querer ser agredido uma segunda vez. Então, nós espíritas, sim, temos uma facilidade, talvez um pouco maior, de lidar com os acontecimentos, né, na teoria. Mas a gente não quer ser agredido uma segunda vez. A gente não quer passar por sofrimento. Então a gente não aceita tudo de boa vontade. E agora a gente pode falar também que algumas pessoas confundem o perdoar com o esquecer, né? Perdoa e esquece isso. Mas será que a gente consegue realmente esquecer? Será que a gente tem um botãozinho lá que a gente deleta todo o mal que a gente recebeu ou simplesmente apaga isso da nossa memória? Nós somos humanos, nós temos sentimentos, nós temos emoções e o nosso corpo, ele é especialista em não esquecer trauma, em criar referências, em criar sintomas. Então, meus irmãos, perdoar não é esquecer. Perdoar é deixar de lado, sim, aquela situação que não foi boa para mim. Olha, eu não vou me vingar dessa pessoa, eu não fico propagando ódio contra ela. Mas fica na nossa cabeça, porque isso é o nosso corpo, é a nossa mente te lembrando. Você pode perdoar sim, mas a gente deve lembrar de tomar cuidado para que a gente não caia de novo nesse mesmo erro. As pessoas romantizam essa ideia de perdoar e esquecer. Que perdoando nós vamos esquecer, mas a gente se esquece que isso se trata de dor. E a dor a gente não consegue apagar de uma hora para outra. A gente precisa entender essa emoção. Entender o porquê foi ferido, de que forma foi ferido e por que a gente não consegue, talvez, perdoar essa pessoa. Porque você não precisa entender quem te agrediu, mas você precisa entender você, por que você reage de tal forma quando você pensa naquilo ou quando acontece essa experiência na sua vida. Muitas vezes pode ser um amor, meu amor foi ferido. Você deu tanta confiança, tanto carinho a uma pessoa, doou tanto de você e de repente você foi traído. Mas veja, você queria algo em troca. Você queria algo que aquela pessoa não conseguiu retribuir por você. E aí você passou a odiá-la. E você não consegue perdoá-la. Mas você precisa tentar perdoar. Não trazer ela junto de você. Não reatar um relacionamento com aquela pessoa, por exemplo. Você pode simplesmente perdoar, seguir o seu rumo, porque algumas pessoas têm esse costume da traição. Ela se aproveita, que sabe que você é uma pessoa que perdoa, que sempre está querendo perdoar, e ela te diz, poxa, agora vai ser diferente, agora eu aprendi. E aí se você perdoou uma vez, você perdoa de novo, e aí o perdão não está fazendo bem.
aí você começa a ligar o perdão com uma coisa ruim, porque toda vez que eu perdoo, acontece de novo. Mas é você o responsável por manter uma pessoa que te machucou na sua vida. Então, se você vê que aquela pessoa é reincidente, você toma a decisão, né? Mas o nosso conselho, o conselho que a doutrina nos mostra, é que precisamos seguir em frente. Não desejar o mal, não ter ódio, não querer vingança, mas seguir em frente. E o mais importante de tudo isso é que não perdoar é sempre ficar com esse vínculo. É como se você tivesse essa pessoa que te agrediu o tempo todo do teu lado. Porque você não perdoa, então você carrega ela o tempo todo com você. Você está com aquela mágoa. Se você vê ela na rua, você lembra da mágoa. Se você lembra daquele dia, você chega na data, no mês que aconteceu o evento, você se lembra de tudo que aconteceu. E você fica com esse elo, com esse vínculo. E perdoar vai fazer que você não siga em frente se sentindo agredido e se sentindo menor. Porque muitas vezes a gente vê, né, algumas pessoas relatam: poxa, eu encontrei fulano na rua hoje e ao encontrar com ele veio um filme na minha cabeça e eu revivi toda aquela emoção de sofrimento porque fulano me fez tanto mal. A gente pode se lembrar sim do mal que aquela pessoa nos fez, mas a gente pode orar e pensar: poxa, aquela pessoa queria me fazer tanto mal, mas eu aprendi com aquilo que aconteceu para mim, eu aprendi que eu posso superar isso e que eu posso ser uma pessoa melhor. Aquela pessoa tentou me ferir, ela até conseguiu por um momento, mas eu consegui superar. Eu consegui, através desse sofrimento, me modificar e aprender. Então é isso que a gente precisa ter na nossa cabeça. E algumas pessoas vão dizer: poxa, mas isso não é fácil. E realmente, não é nem um pouco fácil. Mas se a gente não tentar, se a gente não começar a seguir esse caminho, vai ficar mais difícil ainda. Pois esse é o caminho que Jesus mostrou, né? Jesus perdoou na cruz. No momento que ele poderia, né, por um instante, né, ficar com um sentimento negativo, vivendo tudo aquilo que ele estava vivendo, ele perdoou. Esse pai que a gente mostrou agora há pouco no vídeo, ele perdoou. É difícil, é muito difícil. Mas esse é o caminho que a gente precisa percorrer. E você também pode analisar os pontos e perceber que não perdoando você perde muito mais, porque é como se você continuasse sendo agredido e sentindo essa agressão todos os dias. A traição permanece, o erro permanece. E o perdão, como eu falei anteriormente, ele quebra as correntes, ele nos liberta. E claro, em certos casos, como aquele amigo que pegou a roupa emprestada, a camiseta e não devolveu, você pode perder essa camiseta, mas quem sabe recuperar o amigo, conversar com ele, pois o entendimento ele é sempre muito válido. É muito importante a gente buscar reatar essa relação, né? Claro, quando as pessoas são reincidentes, fica mais difícil, né, de a gente tentar lidar. E a gente pensa que às vezes a gente deixa grandes amizades se perderem por questões tão simples, né? Às vezes a gente escuta que tem pessoas que estão há tanto tempo brigados, sem se conversar, muitas vezes familiares estão, né, com um problema, e você pergunta para ele: tá, mas por que vocês se desentenderam? Poxa, eu nem lembro. E por que não buscar perdão se não era algo importante, se você nem lembra o que a pessoa fez para você e você não tenta reatar, né? Por que não tentar buscar esse entendimento, né? Essa ligação com essa pessoa que você acabou, né, por quebrar esse laço. E o mais importante, meus irmãos, é que possamos entender a importância do perdão em nossa vida. E agora, para finalizar, eu gostaria de trazer algumas palavras do nosso querido Divaldo Franco, que ele nos fala um pouco sobre o auto-perdão. E ele nos diz: nós temos que mudar totalmente esse clima existente para agora passarmos para o perdão mais difícil, o auto-perdão. Todos nós erramos
O erro é uma condição da natureza humana, não é mal, é uma metodologia que nos ensina como não mais fazer, porque dá resultados funestos para os nossos perturbadores. E todos nós trazemos algumas culpas embutidas, algumas mágoas de coisas que fizemos. Um momento de exaltação e depois verificamos que não era exatamente assim e nos arrependemos. E deveremos desculpar-nos. É necessário o auto-perdão. O que não quer dizer que nós vamos reconhecer que fizemos certo. Vamos reconhecer que fizemos errado. Mas vamos nos reabilitar. Se ofendemos alguém, se magoamos e caluniamos na hora da ira, se desejamos a desgraça do outro na hora da revolta, e até contribuímos se fizemos o mal, e quantos males nós fazemos, consciente e inconscientemente. Que nós nos auto-perdoe. Eu tenho o direito de errar por ser uma criatura humana. Eu só não tenho o direito de ficar no erro, mas eu tenho sim o direito de errar. Então, meus irmãos, que nós possamos perdoar a quem nos fez mal, nos perdoar e pedir perdão a quem nós possamos ter magoado, e que possamos libertar das amarras do ego e cultivar os bons hábitos, a humildade e o perdão. Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos.